Capítulo 61 até 68. Chad não pensou muito em onde ele iria passar suas férias de Natal, além do que era necessário para lidar com todo o fiasco de Sirius Black e se esquivar de Dumbledore. Mas depois de sua conversa com Reeves, parece que uma viagem à Austrália agora também estava nos planos. O principal objetivo que ele queria completar ao longo das 2 semanas em que estava livre da vigilância era testar o diadema de Corvinal e resolver quaisquer problemas com os quais ele não pudesse lidar enquanto estivesse preso em Hogwarts. Mas para fazer isso ele precisava de cobaias e felizmente alguns manifestantes na Austrália tinham acabado de se voluntariar. Isso salvaria alguns pobres bandidos desavisados de serem sequestrados das ruas para nunca mais serem vistos. Não que eles realmente fizessem falta, pois viviam um estilo de vida que não tinha muitos laços sociais dispostos a ir à polícia e denunciá-los desaparecidos. Qualquer amigo ou família pensaria que estava fazendo algo ilegal e com medo de incriminá-los acidentalmente, ou indo para o chão para se esconder da lei. Se eles realmente relataram seu desaparecimento, não era como se os sequestradores de elfos domésticos deixassem qualquer evidência que remontasse ao Chad. Depois de deixar o escritório de Reeves, Chad fez com que Bop o teletransportasse para a base Godric's Hollow, que havia se tornado seu principal quartel-general. Como ele agora tinha vários cofres subterrâneos em todo lugar para esconder seu saque, essa base continha apenas o melhor dos melhores. O saque do mago roubado nunca foi mantido lá. Itens mágicos retirados de bruxos e bruxas foram escaneados em busca de quaisquer feitiços de rastreamento antes de serem armazenados em lixões de saques separados. Se houvesse 3 meses sem atividade, eles eram então transferidos para outro lixão e deixados por mais 3 meses para se certificar de que não estava apenas sendo monitorado para capturar os perpetradores. Só então eles foram levados para cofres de armazenamento permanente ou convertidos em ouro. Essa medida de segurança havia sido criada para que, se um mago fosse inteligente o suficiente para rastrear algo que foi roubado, não exporia a base principal do Chad ou veria perder todo o seu saque. Além disso, era uma maneira de testar o quão empreendedor um mago poderia ser quando se tratava de encontrar coisas. Os livros e filmes nunca mostraram um assistente rastreando facilmente um objeto, a menos que tivessem um link para ele. As Horcruxes, por exemplo, poderiam ter sido encontradas facilmente uma vez que você tivesse uma delas, se esse fosse o caso. Então, novamente, Dumbledore realmente não queria que eles matassem Tom muito rapidamente, pois isso teria arruinado seus planos. Chad ainda não estava convencido de que Dumbledore tinha realmente morrido no cânone, pois a maldição murcha não matou completamente o velho e estava contida em seu braço com magia e poções por meses. Ele poderia facilmente ter cortado seu braço que continha todo o veneno. Sem contar que foi seu leal lacaio Snape que fez o ato com Draco como testemunha. Havia simplesmente muitas coisas inexplicáveis para o Chad correr riscos, armazenando tudo em um só lugar e confiando na estupidez dos bruxos. Mas mesmo que alguém eventualmente rastreie um lixão ou a base Godric's Hollow, é melhor esperar que eles tenham voltado. Todas as suas bases, temporárias ou permanentes, estavam sendo monitoradas por seus muitos asseclas elfos. Uma raça mágica que podia se teletransportar à vontade e era inteiramente dedicada a ele praticamente tornou Chad imparável. Ele não conseguia descobrir por que qualquer Lorde das Trevas anterior não se aproveitava deles, mesmo que eles não pudessem usar magia contra bruxos. Bem, além de os bruxos serem extremamente racistas, Godric's Hollow havia sido maciçamente atualizado ao longo dos anos, já que qualquer material encomendado como cobertura para as casas magicamente reparadas que ele alugou era usado para equipar a base. A comunidade anterior de elfos domésticos também foi atualizada à força, e mini-quartos de hotel do tamanho de elfos foram construídos na base subterrânea para qualquer elfo estacionado lá. A maioria dos elfos agora residia permanentemente na Austrália quando não estava em uma operação, pois era onde todas as crianças elfas domésticas eram criadas. Os 1000 originais, 670 elfos domésticos que os serviam fanaticamente tinham agora subido para mais de 2000 com o aumento da população graças a eles sancionando o relacionamento, irrestritos e reprodução. Bop também o informou que outro grupo de crianças elfas domésticas estava pronto para ser amarrado em sua próxima viagem à Austrália. Parecia que quanto mais cedo eles estavam ligados, as crianças elfas domésticas mais saudáveis eram, uma vez que estavam sendo desligadas por longos períodos, eventualmente matando as criaturas magicamente simbióticas. Uma vez que Chad terminou de inspecionar o tesouro brilhante armazenado em Godric's Hollow, Bop informou-lhe porque havia principalmente pilhas de barras de ouro do que pilhas de dinheiro ou galeões dourados por aí. E não foi porque tudo foi gasto em seus muitos empreendimentos empresariais caros, embora isso certamente tenha desempenhado um papel. Foi principalmente porque havia um limite de quanta moeda trouxa poderia ser trocada para os goblins, mesmo que estivesse espalhada pelas muitas comunidades mágicas em todo o mundo. Crystal tinha começado a comprar qualquer ouro no mercado de trouxas para trocar por galeões. A lei Gump significava que o ouro ainda era caro no mundo mágico, já que apenas Flamel tinha a capacidade de desconsiderá-lo e criar ouro permanentemente. Os duendes eram os únicos outros seres que podiam fazê-lo, mas os deles voltaram à sua forma original depois de algumas horas.
Não que fosse de conhecimento comum para bruxos e bruxas, já que o cânone tinha Ludo Bagman enganando muitos, pagando suas dívidas de jogo com ele. Os duendes, no entanto, consideravam altamente proibido e tinham maneiras de dizer a diferença. Como a Crystal acabou afundando qualquer dinheiro sobressalente em ouro, havia cada vez menos armazenado em locais de saque. Como grandes quantias de dinheiro eram problemáticas para lavar e depositar em bancos, ela acabou investindo pesadamente em ouro. Galeões não eram realmente uma prioridade para o Chad ou Crystal, uma vez que a única despesa real que eles tinham no mundo bruxo era comprar elfos e seus equipamentos. Infelizmente, simplesmente não havia mais ninguém disposto a vender seus elfos domésticos. Até mesmo o escritório do Ministério para a Realocação de Elfos Domésticos havia sido fechado por não ter elfos para se mudar. Praticamente todo o dinheiro roubado de Chad havia sido investido na compra de seus muitos negócios e propriedades trouxas ou usado para pagamentos em dinheiro a novos talentos ao assinar contratos para sua empresa de mídia. A Visionary Media Incorporated era a empresa-mãe do Chad que gerenciava suas gravadoras, programas de televisão e rádio, filmes, livros e redes de notícias. Como ainda era apenas 1991, havia simplesmente muitos caminhos para que seu conhecimento de outro mundo fosse explorado através de suas empresas de mídia. Assinar talentos musicais e de atuação antes que eles fizessem uma pausa. Escrever livros best-sellers ou roteiros de sua oclumencia melhorou a memória. O plágio havia tornado Chad incrivelmente rico, e os lucros eram limpos para ele usar em qualquer coisa que precisasse, livre de uma investigação do contribuinte. Agradeça a Merlin porque os mágicos que poderiam escrever automaticamente as histórias a partir de seus pensamentos. O Alto Enso Erquil só precisava ser ajustado para escrever um script em vez de respostas designadas. Em suma, as coisas estavam indo bem. Enquanto nada de legal foi rastreado até Chad no mundo mágico, a magia praticamente resolveu todos os seus problemas no mundo trouxa. Foi por isso que bruxos e bruxas provavelmente se tornaram tão preguiçosos e estúpidos a cada geração. Se tudo pudesse ser resolvido com magia, por que trabalhar duro para conseguir alguma coisa? Enquanto o status quo não foi perturbado, por que mudá-lo? Isso funcionou bem até que um Lorde das Trevas apareceu e perturbou o equilíbrio e, francamente, Chad ficou surpreso por ter durado tanto tempo. Quando ele encontrou Crystal para o café da manhã no dia seguinte, ela apenas reafirmou seu domínio sobre o entretenimento mundial e que ele precisava recrutar mais pessoas para gerenciá-lo. A internet também estava apenas começando a decolar e Chad ordenou que seus asseclas fossem os pioneiros na nova era digital. Felizmente, graças ao grande trabalho de Toki, o elfo escravizador, Chad tinha um grupo de bruxos nascidos trouxas para recrutar que poderiam gerenciar a maioria de suas empresas trouxas. Não só eles poderiam esquentar ou encantar qualquer um que causasse problemas, mas também poderiam revolucionar os filmes. Mesmo o CGI moderno era dog asterisco T em comparação com a magia, muito menos os efeitos especiais nos anos 90. Inferno, já que Chad estava preso em Hogwarts e não queria correr o risco de ser pego saindo. Ele até fez com que seus asseclas mágicos fizessem uma visita a um dos maiores nomes da música. O homem estava literalmente em seu leito de morte e faleceria no dia 24 de novembro se o Chad não ordenasse que seus recrutadores interviessem. Sem nada a perder, Fred Mercury assinou um contrato vitalício sob a gravadora de Chad com a condição de que ele fosse curado. Infelizmente, seus asseclas não podiam curar o homem doente terminal da AIDS, mas as complicações resultantes disso haviam sido resolvidas com poções de cura prontas para uso, e Fred foi apenas um dos grandes nomes caçados com conhecimento futuro. É claro que uma vez que o Macusa era bastante rigoroso no policiamento do uso da magia na América, o Chad não havia baseado nenhum de seus negócios lá. Todos os atores, bandas ou outros talentos que ele recrutou lá foram realocados para a Inglaterra. Mas as coisas estavam começando a ficar complicadas. Os paparazzi estão se tornando insuportáveis, e nossas celebridades estão reclamando de assédio. Sem mencionar que os locais de filmagem que montamos estão constantemente sendo cercados por fãs raivosos. Crystal informou seu chefe. E a segurança? Não é por isso que iniciamos o programa de libertação de prisões? Reeves não mencionou nada ontem à noite quando falei com ele. Não, isso nos trouxe muitas relações públicas positivas, e não houve problemas com os recrutados. Mas simplesmente não há o suficiente deles para parar todos com uma câmera. O teste do detector de mentiras que seus assistentes o submetem exclui a maioria dos candidatos, e aqueles que passam são espalhados muito finos. Cristal esclarecido. Chad estava quieto enquanto pensava em uma solução. Se fosse tão ruim agora, imagine como seria quando todo mundo tivesse um telefone com câmera. Ao concentrar tantas celebridades em torno de Londres, ele criou uma mini Hollywood e todo o drama que veio com ela, embora tenha impulsionado a popularidade de sua cadeia de hotéis Alfeim. Se ao menos houvesse um lugar isolado que pudesse proibir pessoas de fora de incomodar suas vacas leiteiras. Crystal, flutue a ideia para ele sobre a Austrália Ocidental se tornar a próxima Hollywood, mas livre de todos os paparazzi e fãs loucos. Eles podem filmar, gravar e trabalhar livre de qualquer interferência, depois voltar para a Inglaterra ou os Estados Unidos para umas férias. Eles podem saciar sua necessidade de atenção, então, sem que isso interfira em seu desempenho.
Você quer usar seu reino como um refúgio seguro para celebridades? Ela perguntou incrédula. Toda a razão pela qual seu chefe infantil mágico havia comprado a Terra em primeiro lugar era para realocar seus animais mágicos para lá por sigilo. Certamente ele não queria que as celebridades fossem introduzidas à magia? Vendo o choque de cristais, Chad viu claramente o que ela estava pensando por sua expressão facial e não pôde deixar de rir. Não, bobo, esse território é apenas para mágicos. Por que mais nossos efeitos especiais criados pela magia ainda seriam mantidos em segredo? Bem, além de esfregá-lo descaradamente na cara de nossos concorrentes. Não, o governo australiano está se posicionando para a guerra, e será a desculpa perfeita para reivindicar mais um pouco de terra. Chad disse a seu fiel Secla. O choque em seu rosto o fez rir mais uma vez. Crystal estava começando a ver mais do que a ponta do iceberg das ambições de seu filho adotivo, e isso a preocupou um pouco. Felizmente, ela rapidamente aceitou graças ao seu amor absoluto e dependência dele, ela o havia criado, afinal. Crystal tinha visto pessoalmente o ventre cruel da sociedade e era bem lido sobre a história mundial. Só porque o mundo ocidental gosta de pregar sobre amor e paz ou quão moralmente superiores eles eram, não significa que eles ainda não iniciaram guerras por lucro. Inferno, havia vários acontecendo em todo o mundo agora, e ninguém sequer se importava. Bem, pelo menos eu não serei uma vítima desta vez. Crystal pensou consigo mesma enquanto abraçava seu pequeno ditador, enfiando seu rosto adorável em seu seio bem desenvolvido. Ser realeza também soa muito bem. Enquanto Harrison Chad Peverell estava viajando no expresso de Hogwarts e planejando a dominação da Austrália, o mundo bruxo estava em chamas com as fofocas mais suculentas desde a queda de Voldemort. Graças às manobras de Rita Skeeter, o julgamento de Peter Pettigrew e a exoneração do Sr. Sirius Black foram abertos à mídia para manter o Wizengamot honesto. Fudge só tinha sido muito feliz em obrigar uma vez que ele tinha descoberto que ele poderia desacreditar a velha guarda e fortalecer a sua imagem como a voz da justiça tudo em um. Remover parte da fama e status de Dumbledore também foi um fator determinante. Ele estava sempre preocupado que o velho pudesse assumir seu emprego, bem como todas as suas outras posições. O julgamento havia começado ao meio-dia, e a sala do tribunal estava lotada nas vigas, esperando em antecipação para que a emoção de hoje começasse. O tribunal estava localizado no 10º nível do Ministério da Magia e só era usado para casos criminais graves ou para criar novas leis. Os membros do Wizengamot, dos quais havia 50, entraram vestindo suas vestes cobertas de ameixa com uma elaborada letra de prata W sobre eles. Quando Dumbledore foi tomar o lugar de chefe Varlock, ele foi impedido de fazê-lo por Amélia Bones. Temo que você tenha um conflito de interesses no processo de hoje e possa até precisar ser chamado como testemunha. Uma vez que este é o caso, a lei proíbe que você reine sobre esta sessão do Wizengamot. Um pequeno sorriso enfeitando o rosto da mulher geralmente com cara de pedra. Graças ao jornal desta manhã, a reputação de Dumbledore sofreu uma forte surra. Onde antes ele poderia ter contestado tal movimento, agora ele não poderia arriscar fazer uma cena na frente da nobreza da Grã-Bretanha mágica. A pouca influência sobre os procedimentos de hoje que ele poderia ganhar não valeu o dano à sua reputação restante. Lamentavelmente, ele só podia se sentar na sessão de espectadores e esperar que suas contingências fossem suficientes para desviar os tolos que ousaram julgá-lo. Após uma breve votação, um dos membros mais antigos do Wizengamot, Griselda Marchbanks, foi temporariamente designado como chefe Varlock. Pettigrew foi então trazido coberto de magia, inibindo restrições que também impediram Animagi de tomar sua forma bestial. Ele foi levado à cadeira situada no centro da sala e, em seguida, magicamente amarrado a ela por suas correntes encantadas, protegendo o homem de qualquer chance de fuga. Com um estrondo de martelo, Griselda Marchbanks declarou o Tribunal de Direito do Mago Superior em sessão. O júri que havia sido selecionado para o processo de hoje estava sentado à direita do Ministério Público e parecia ter ganhado na loteria. Eles certamente seriam a conversa da cidade com a fofoca em primeira mão de hoje. O promotor declarou o caso contra Pettigrew e listou as muitas acusações que ele enfrentou. Estes incluíam, mas não se limitavam a associação indecente com menores, cúmplice do assassinato do oleiro, traição e assassinato dos 12 trouxas pelos quais Sirius havia sido supostamente condenado. O que se seguiu foi uma dose liberal de Veritaserum e uma confissão completa do que havia ocorrido naquela noite. Graças à edição do Chá da Mente do Rato, Pedro só pôde responder com sinceridade sobre o que foi propositadamente deixado para trás para este exato momento. Todas as memórias que poderiam incriminar qualquer comensais da morte que tivesse escapado da punição também foram apagadas. Chad não podia ter ninguém perturbando seus planos para os ricos puros-sangues quando decidiu que era a hora de Voldemort fazer seu reaparecimento. Portanto, quando Dumbledore interrompeu para fazer a Pettigrew algumas perguntas próprias, o rato em forma humana só pôde responder que ele não sabia. Dumbledore esperava usar essa oportunidade para expor alguns do círculo íntimo de Voldemort para negar-lhe apoio até que Alva estivesse pronto para criar alguns cofres contra falhas.
Tom conseguiu surpreendê-lo ressuscitando antes do previsto, e Dumbledore estava preocupado com as outras surpresas que o mago perturbado potencialmente tinha reservado para ele. Era melhor destruir sua base de poder agora, enquanto ele ainda estava despreparado, para que ele pudesse limitar a influência do aspirante a Senhor das Trevas mais tarde, quando ele se tornasse público. Alvo Percival Wulfric Brian Dumbledore, preciso lembrá-lo de que você é apenas um espectador no tribunal hoje? Seu título de chefe Varlock foi temporariamente retirado de você. Quaisquer interrupções mais e eu cuidarei para que seja permanente. Gritou Fudge, deleitando-se em humilhar o poderoso mago enquanto ele não tinha chance de retaliar. Dumbledore só podia amaldiçoar sua sorte. Ele tinha certeza de que Pedro seria capaz de revelar uma lista de nomes que teriam sido tão chocantes que seu recente erro desapareceria das mentes das ovelhas. Até agora, suas alegações de que Voldemort estava de volta foram recebidas com olhares de ceticismo ou zombaria, mesmo entre seus lacaios leais. Agora ele foi feito para parecer tolo, e por aquele desastrado Fudge não menos. Foi por isso que o Veritaserum não foi geralmente usado como uma maneira segura de provar a culpa. Fez com que sua vítima dissesse a verdade, mas assim como os acordados, só os fez dizer sua verdade, que poderia ser facilmente influenciada. Se eles pensassem que o céu era rosa, então é assim que eles responderiam sob Veritaserum. Se o Wizengamot não tivesse se transformado em tal tribunal de cangurus, então outras evidências teriam sido apresentadas, como o testemunho de Rita Skeeter, por exemplo. Mas o Ministério estava com pressa em escrever erros do passado e concluir este exemplo embaraçoso de sua incompetência. Depois de mais algumas perguntas inúteis, Pedro recebeu o antídoto, e o júri foi convidado a julgar seu destino. Eles nem precisaram de tempo para pensar sobre isso, pois cada um deles levantou suas varinhas e fez seu brilho final, sinalizando um veredicto de culpado. Peter Pettigrew, você é considerado culpado de muitos crimes para eu me dar ao trabalho de ler. Basta dizer que você é digno de enfrentar a pena de morte. Todos os que são a favor? Perguntou o velho e envelhecido chefe Varlock temporário. Os 50 membros da Wizengamot encarregados da sentença levantaram unanimemente varinhas brilhantes. Eles estavam revoltados com a traição que o rato havia cometido contra os oleiros, envergonhados por terem concedido a ele a ordem de Merlin ou queriam que Rabo de Minhoca morresse apenas porque ele os incriminasse. Muitos ficaram pálidos quando Dumbledore fez suas perguntas. Parece que eu não sou o único que acha que você é lixo indigno. Deixar você continuar sujando o nosso mundo respirando é um crime em si. A velhinha disse com quantidades inacreditáveis de vitriolo. Era bastante fora de caráter para o rigoroso governador da autoridade de exames bruxos que executava os exames OWL, NEWT e WOMBAT. Geralmente, ela era uma mulher paciente, sem papas na língua, que sempre foi justa e imparcial. Talvez ela fosse amiga dos oleiros? O que quer que fosse, a finalidade em sua voz aterrorizou Pedro o suficiente para que ele começasse a chorar e implorar por sua vida. Por favor, eu fui forçado a fazê-lo. Eles teriam me matado se eu não fizesse o que eles disseram. O humano grotesco parecido com um rato implorou. Salve-te mentiras, traidor. Nós já ouvimos você por razões reais pelas quais você serviu seus únicos amigos para você sabe quem. Traidores como você são quem eu mais odeio neste mundo, e infelizmente para você, fica a meu critério se você recebe o véu ou se um dementador suga sua alma corrupta. Adivinha qual eu escolho? A mulher subitamente aterrorizante informou maliciosamente Pedro. Não, não, por favor. Chorou Pettigrew tão assustado que ele havia perdido o controle sobre sua bexiga, sujando suas roupas e a cadeira. Mesmo alguns dos membros endurecidos do lado escuro estavam olhando para a alegria sádica no rosto de Griselda e reavaliando onde ela se sentava no espectro claro-escuro. Seu comportamento foi cruel o suficiente para justificar uma promoção sob Voldemort. Dumbledore queria intervir e defender uma sentença de prisão perpétua em Azkaban, mas olhando ao redor da sala lhe disse que seus apelos não equivaleriam a nada. Ele precisava de um olhar na mente de Peter para ver exatamente o que tinha dado errado com o Veritaserum. Ele sabia de fato que Vortail sabia que Lucius eram comensais da morte. Infelizmente, uma sensação fria de pavor invadiu a sala no momento em que ele estava descobrindo como ganhar algum tempo sozinho com Peter. Olhando para a fonte, ele só podia amaldiçoar sob sua respiração quando um dementador foi levado para a sala por 2 aurores. Parece que Fudge tinha certeza do resultado de hoje e se preparou de acordo, Merlin, pelo olhar no rosto de Griselda em que ela estava nele. Alvo pensou consigo mesmo, irritado com seus planos sendo frustrados novamente. A multidão reunida tinha uma mistura de terror e curiosidade excitada enquanto observavam o dementador deslizar até Pettigrew, ignorando os gritos de sua vítima enquanto trancava os lábios com ele. O outrora animado mago que estava lutando contra suas restrições com tudo o que tinha, abruptamente ficou quieto e caiu na cadeira. O dementador satisfeito foi rapidamente retirado da câmara para que o público reunido para o entretenimento macabro de hoje pudesse mais uma vez recuperar algum calor. A aura arrepiante da criatura escura afetou todos, exceto os mais ferrosos. A justiça finalmente foi feita depois de ter sido por tanto tempo. Infelizmente, precisamos mais uma vez corrigir um erro do passado. Produza Sr. Sirius Black. O agora sorridente chefe Varlock ordenou, olhando cada pedacinho à imagem da vovó estereotipada.
Sirius Black estava parecendo muito menos atrapalhado do que a maioria das pessoas esperava depois de cumprir 10 anos injustamente na pior prisão do mundo. De fato, mesmo quando ele estremeceu da aura demente agora familiar de seu pior pesadelo, o homem ainda tinha um sorriso no rosto, especialmente quando ele viu seu inimigo mais odiado sendo solto da cadeira suspeita, e observou o mijo escorrendo do corpo inerte de Pedro. Sirius simplesmente caminhou para um olhar mais atento, sorrindo como se fosse apenas mais uma tarde de sexta-feira e ele tinha acabado de sair do trabalho. Sem um cuidado no mundo, o homem pegou um tremendo logi e cuspiu-o no corpo sem alma do homem que ele uma vez chamou de amigo. Olhando para a cadeira manchada de mijo em que se esperava que ele se sentasse, ele só podia gesticular para o Aurora engolido segurando as pernas de Pedro para fazer algo a respeito. Enquanto Black esperava que o homem soltasse as pernas do rato sem resposta e enviasse um charme de açoitamento na cadeira, ele não pôde deixar de agitar os figurões olhando para ele. Seu marauder interior saindo antes que ele pudesse se incomodar em pará-lo, não que ele o fizesse de qualquer maneira. Então, como vocês têm sido? Tenho medo de estar um pouco atrasado na fofoca atual. Nós ganhamos a guerra, não é? Ele perguntou alegremente antes de se sentar na cadeira agora intocada de uma maneira despreocupada, cruzando o pé direito sobre o joelho esquerdo. Sem o conhecimento da multidão reunida, Sirius Black estava experimentando o melhor dia que ele já teve nos últimos 10 longos anos. Não só ele havia sido oficialmente libertado do inferno conhecido como Azkaban após uma série de perguntas, mas uma bela bruxa até o entrevistou para o seu lado da história, prometendo dizer ao público a verdade. Logo foi trazido à sua atenção que a razão pela qual ele estava provando o doce ar da liberdade era graças à mesma beleza que lhe dava um olhar que ele não tinha visto, desde antes do início da guerra. Um de luxúria e prometendo um pouco de diversão em um armário de vassoura. Felizmente, ele teve algum tempo para limpar antes que seu convidado fosse autorizado a vê-lo. Caso contrário, 10 anos de sujeira acumulada teriam afastado até mesmo mais tesão das ninfomaníacas. Era incrível o que o sexo poderia fazer para combater quaisquer efeitos colaterais persistentes do dementador. Era muitas vezes mais eficaz do que o chocolate. Mais tarde, ele entrou para ver o rato sem alma e exposto como mijo coberto de covarde que ele realmente era. Irritava ao descobrir que o homem tinha sido saudado como um herói, enquanto seu bom nome era manchado como um traidor imundo. Era como se todos os seus desejos tivessem se tornado realidade. Se ao menos James e Lily ainda estivessem vivos, antes que sua psique fraturada pudesse transformar sua alegria em tristeza. Ele foi tirado de suas reflexões por Griselda Marchbanks pedindo um relato da pior noite de sua vida, preparando-se contra um novo ataque de pensamentos sombrios que ameaçavam trazer lágrimas aos seus olhos. Ele deu uma peça quase de madeira do que havia ocorrido, e foi quando Hagrid apareceu e exigiu que eu entregasse o pequeno Harry. É claro que, como seu padrinho, eu recusei, já que agora era minha responsabilidade criá-lo. Mas Hagrid não estava aceitando um não como resposta e começou a me ameaçar. As ordens de Dumbledore, ele disse. Dumbledore sabia que isso estava chegando desde que ele foi impedido de se encontrar com Sirius. Se ele não podia editar quaisquer respostas que possam envolvê-lo no rapto de Harry Potter, então ele precisava cobrir seus rastros. Uma vez que seu plano original de torturar a criança para se tornar um sacrifício voluntário saiu dos trilhos devido à interferência externa, ele precisava se distanciar de qualquer envolvimento. Infelizmente, isso significava sacrificar os outros para tomar a queda por ele. Quando todo o tribunal se virou para encarar Dumbledore em busca de respostas, ele resolutamente se levantou e declarou: "Eu não dei tais ordens. Eu soube da derrota de Voldemort através do desaparecimento da Marca Negra em um Comensais da Morte. Por mais frágil que fosse essa desculpa, sem questionar Hagrid, nada poderia realmente ser feito. O lado da luz estava inclinado a aceitar essa desculpa, embora fosse de conhecimento comum que Hagrid era o homem de Dumbledore. Isso ocorreu principalmente porque suas cabeças estavam tão acima da bunda de seu líder que eles podiam ver a luz do dia atrás da parte de trás de seus dentes. O lado Dark, é claro, estava planejando usar essa última controvérsia para adicionar a todas as outras e privar seu inimigo político de ainda mais influência do que eles já pretendiam fazer. Eles estavam completamente alheios de que o homem a quem se opunham havia feito mais por eles politicamente do que Voldemort jamais fez. Depois havia os neutros, e eles estavam apenas curtindo o show. Uma vez que eles eram a minoria e denunciados por ambas as facções por não escolherem um lado, eles estavam esperando por destruição mútua. Isso foi para que eles pudessem ganhar mais poder de voto com as consequências e ter uma voz mais significativa na tomada de decisões de novas leis. Mas não importava qual fosse a participação de uma pessoa na situação, uma coisa era clara: Hagrid não iria sobreviver a isso. Os 50 membros Wizengamot eram todos de casas de sangue puro, e ter um mestiço sequestrando um nobre herdeiro, que já tinha sua varinha quebrada por crimes passados, não ia dar certo. À medida que os murmúrios e vaias se tornavam muito indisciplinados, Griselda Marchbanks bateu o martelo várias vezes e pediu ordem. Seja por medo da crueldade anterior da velha senhora, ou por apenas querer que esse show de progredisse, o tribunal se acalmou.
Senhor Black, você está dizendo que Rubio Hagrid, o jardineiro de Hogwarts que não pode usar magia, chegou a uma casa que até o ataque estava sob o encanto de Fidelius e depois o forçou a entregar Harry Potter? Tudo isso logo após um assassinato direcionado? Consultou o chefe Varlock interino. Ah, é? Eu até dei a ele minha motocicleta para que ele pudesse rapidamente levar Harry para Dumbledore enquanto eu caçava o rato. O que aconteceu com meu afilhado? Sirius acrescentou, confuso com o que estava acontecendo e mais do que um pouco assustado. Chad havia debatido se deveria ou não ter Rita explicando as manipulações de Dumbledore na íntegra para Sirius, mas em vez disso se contentou em apenas avisá-lo contra o velho e seus olhos cintilantes capazes de legilimência. Dessa forma, as reações de Sirius seriam mais orgânicas e, esperançosamente, mais condenatórias com a emoção crua que ele exibiria. O chefe interino Varlock acenou com a cabeça para o representante do DMLE, indicando para que ela preenchesse os detalhes. Madame Bones levantou-se e dirigiu-se à sala. O ministro e eu conversamos pessoalmente com Harry Potter antes de ele embarcar no expresso de Hogwarts após o artigo de Rita Skeeter sobre sua infância perturbadora. Inicialmente fomos acalmar seus medos de que ele estava sendo caçado pelos comensais da morte e que ele estava de fato seguro. Mas o menino levantou algumas preocupações que só levaram a mais evidências de que ele foi deliberadamente colocado com seus parentes trouxas para ser propositalmente mantido ignorante do mundo bruxo. Você está dizendo que ele foi enviado para morar com a irmã de Lily? Aquela mulher tinha ciúmes de sua irmã e odiava qualquer coisa a ver com magia. Tenho certeza de que havia menção em seu testamento de que Harry nunca seria colocado com ela. Não por qualquer motivo. Sirius gritou em uma mistura de fúria e descrença, interrompendo o discurso de Amélia. Sim, bastante, afirmou Amélia, um pouco irritada com a interrupção de Black. Infelizmente, nosso departamento é tão incrivelmente subfinanciado e espalhado que não tivemos tempo de investigar completamente o caso de Harry Potter até recentemente. A mulher severa não perdeu a chance de dar um tapa na cara de Fudge com suas alocações orçamentárias e separar seu departamento das consequências inevitáveis por não priorizar um caso de roubo de linha. O roubo de linha não era apenas um problema no mundo mágico, também tinha sido proeminente na lei dos trouxas. Era uma lei para proteger contra o sequestro de uma linhagem nobre e, por extensão, seu poder, terras e riqueza. Também conhecido na sociedade trouxa moderna como fraude de herança. Mais gritos e vaias abafaram qualquer coisa coerente, então Madame Bones apenas esperou que o chefe Varlock mais uma vez acalmasse a sala. Depois de mais alguns estrondos do martelo e uma ameaça de remoção, Amélia mais uma vez recebeu toda a atenção da sala. Como eu estava dizendo, quando finalmente limpamos o acúmulo de investigações cruciais, eu pessoalmente liderei uma equipe para a residência de infância de Harry Potter, mas as evidências pareciam ter sido adulteradas. Sob Veritaserum, os Dursleys admitiram todos os crimes que já haviam cometido contra uma criança mágica sob seus cuidados, que também era o último herdeiro sobrevivente da Casa Potter. Já apresentei o relatório completo se o tribunal quiser um relato aprofundado dos seus crimes. Eles não sabiam quem entregou a criança à sua porta, mas havia uma carta anônima explicando quem era a criança e que agora eles tinham que criá-la sob algumas ameaças veladas de retaliação dos comensais da morte. Quando falamos com Harry Potter antes de ele partir para Hogwarts, ele mencionou algumas preocupações suas, e fico triste em dizer que elas eram inteiramente justificadas. Eu não consegui encontrar nenhuma menção da última vontade e testamento de James ou Lily Potter, mas outros chefes da Casa Potter mencionam artefatos da família que permanecem desaparecidos. De fato, depois de cavar o relatório oficial de investigação de suas mortes, nenhum corpo foi encontrado, e tudo em sua residência Godric's Hollow havia sido removido. Também não houve menção a Harry Potter, seu paradeiro ou sua condição. Parece que todos tinham acabado de aceitar que foi Harry que derrotou ele quem deve não ser nomeado, depois de sobreviver à maldição da morte, e que ele havia recebido uma cicatriz de maldição em sua testa em troca. Não havia testemunhas listadas, mas houve alguns livros descrevendo em detalhes o que aconteceu naquela noite. Só posso concluir que alguém do alto escalão do nosso governo perverteu a investigação e depois divulgou uma explicação que foi unanimemente aceita por todos. Por exemplo, eu sabia de fato que Harry Potter tinha uma cicatriz na testa, apesar de nunca ter conhecido o garoto e ele não saber sobre magia até receber sua carta de Hogwarts. Como isso é possível se o menino foi sequestrado naquela noite e não interagiu com ninguém mágico desde então? Outro fato interessante foi que foi Hagrid que apresentou o menino à nossa sociedade quando ele recebeu sua carta de Hogwarts e depois o levou às compras no Beco Diagonal. Cuidado para explicar por que Dumbledore, concluiu o chefe do DMLE. Como eu disse antes, eu não tenho ideia do que Hagrid estava fazendo em Godric's Hollow na noite em que os Potters morreram. Se eu soubesse do ataque, eu mesmo teria ido. O que mais seria mais importante do que a derrota de Voldemort? Dumbledore desviou, olhando ao redor da sala com seu avô agindo com força total para levar para casa aquele ponto. Afinal, que bruxa ou bruxo não acreditava que a única pessoa que poderia derrotar o Senhor das Trevas era o líder da luz? Se seu adversário mais odiado fosse dado como morto, eles definitivamente iriam eles mesmos para se certificar disso. Quem enviaria um desastrado AF como Hagrid em uma missão tão vital?
Quando ele viu que seu ponto de vista havia sido feito, Dumbledore continuou. Quanto a enviar Hagrid para comprar o material escolar dos meninos, bem, os Dursleys haviam destruído todas as cartas enviadas ao menino, e eu me cansei de seus jogos. Minerva e Felius estavam ocupados com outras tarefas, e por mais que eu confie em Severo, ele não tem amor pelos oleiros. Eu pensei que Hagrid seria a pessoa ideal para intimidá-los o suficiente para cumprir e também dar à criança alguém amigável para introduzir o mundo da magia. Eu não tinha ideia de que o querido Hagrid estava envolvido com algo tão sinistro como roubo de linha, embora ele tenha sido o único que sugeriu que ele fosse em primeiro lugar, bastante insistente sobre isso, na verdade. Eu só pensei que era um pouco de adoração ao herói e amor pelos oleiros, já que ele os conhecia de quando eles estavam em Hogwarts. O velho manipulador terminou, obscurecendo alguns detalhes verdadeiros sob um monte de engano. Infelizmente, muitos dos puros sangue sentados no Wizengamot estavam prontos para acreditar que um tolo ingênuo e desastrado como Hagrid era culpado de tal manipulação e previsão ao roubar o direito de primogenitura de Harry Potter. Como ele iria conseguir isso quando ele não era elegível para herdar nada graças a ter sua varinha quebrada e não completar sua OWLS? Seu plano era fazer amizade com o garoto e desviar seus fundos dessa maneira? E por que esperar 10 anos antes de fazer um movimento? Não era como se eles já não tivessem desconsiderado evidências ou motivos antes ao lidar com Hagrid. Fizeram-no quando o culparam por abrir a câmara secreta e encurralaram o pobre meio gigante com acusações forjadas. Era simplesmente ridículo como o ministério era composto de tantos puros sangues racistas que continuaram a jorrar dogmas de supremacia de sangue, mas ficaram felizes em depois se virar e inadvertidamente nomear o herdeiro de Hagrid Sonserina. Na verdade, foi apenas usado como uma desculpa para remover elementos indesejados de Hogwarts e privar o mestiço de quaisquer direitos a que ele tivesse direito como bruxo. E graças à reprogramação completa de Dumbledore do meio gigante mentalmente fraco, Hagrid admitiria tanto a quadra quanto solicitado. O que se seguiu à deflexão de culpa de Dumbledore foi outra torrente de abusos dirigidos a Dumbledore e Hagrid. O principal ofensor foi Sirius Black enquanto ele passava a questionar como Dumbledore era incapaz de ver a culpa de Hagrid, mas muito feliz em enviá-lo para Azkaban por 10 longos anos sem um julgamento. Até mesmo a Ordem da Fênix foi criada e sua roupa suja foi ao ar em público. Sirius acusou o velho de colocar em risco a vida de seus membros com sua ordem de apenas atordoadores impulsionada pela moralidade e, em seguida, jogar fora todos os membros sobreviventes de seu grupo uma vez que Voldemort foi derrotado. Embora o grupo de vigilantes de Dumbledore fosse uma espécie de segredo aberto, e também tivesse trabalhado ao lado dos Aurores às vezes, a maioria não sabia nenhum detalhe de como eles operavam, quais eram seus objetivos ou as identidades de seus membros. Sirius não teve problemas em nomear nomes, pois após as perguntas de investigação de Rita e suas revelações de que ninguém se levantou para defendê-lo, Lord Black agora considerava todos os laços com eles cortados. Muito parecido com a forma como Chad considerava quaisquer alianças de Potter dissolvidas depois que ninguém veio em seu socorro. Sirius perdeu qualquer respeito por seus chamados amigos que ainda viviam após a guerra. Ao contrário do cânone, Sirius não estava em fuga e desesperado por qualquer tipo de aceitação e amizade. Quando Sirius ouviu o relato de Rita sobre o sentimento unânime em toda a Grã-Bretanha mágica de que ele era o braço direito de Voldemort, ele terminou com qualquer lealdade para com aqueles que o deixaram apodrecer em Azkaban. Era incrível o que um bom chá e fatos duros e frios poderiam fazer para esclarecer qualquer autoaversão e lealdade equivocada. A ligeira culpa que ele tinha em relação a Remus Lupin por pensar que o lobisomem, um espião 10 anos atrás, também havia se dissolvido quando ele descobriu que o covarde havia abandonado não apenas ele, mas também Harry. É melhor o homem ter uma boa desculpa se quiser permanecer amigo. Essa explosão pegou Dumbledore completamente desprevenido, pois ele sempre se lembrou de Sirius Black como um brincalhão leal e despreocupado que se esforçava por aceitação e se distanciava de qualquer coisa que ele visse como Dark, não um homem que revelaria os segredos de seus amigos. Mas o que Dumbledore não sabia era que depois de ver Dumbledore jogar Hagrid debaixo do ônibus, todo o seu ressentimento de como Dumbledore os fez lutar contra feitiços letais dos Comensais da Morte havia subido à superfície. Sem mencionar que metade dos Comensais da Morte conhecidos havia sido perdoada sob o nariz de Dumbledore, enquanto ele nem sequer havia recebido um julgamento. Inferno, até mesmo seus próprios membros sobreviventes da família o deixaram apodrecer na prisão sem conseguir uma audiência. Com Rita sob as ordens de Chad, lembrando de todos os ataques injustos à sua reputação e como ele foi abandonado por todos que ele conhecia, era demais para ele permanecer em silêncio por mais tempo. Sirius tinha apenas 20 anos quando seus melhores amigos foram traídos e mortos, e então ele foi cruelmente preso por isso. Seguro dizer que ele tinha um monte de tristeza não resolvida que ele precisava desabafar. Com todos os nomes do grupo de Dumbledore listados que haviam morrido, o mesmo acontecia com sua reputação. Quando os Longbottoms foram mencionados, houve algum clamor, mas foi quando Sirius finalmente chegou a James e Lily Potter, que a corte mais uma vez se tornou macaco. No final, a audiência de absolvição de Sirius Black durou horas a mais do que o julgamento de Peter Pettigrew.
Fudge saltou para os holofotes ao denunciar publicamente Dumbledore como imprudente e não mais apto a ocupar o cargo de chefe Vorlok ou de diretor de Hogwarts. Por mais que o lado da luz tentasse defender seu líder, havia muita prova de negligência. De alguma forma, a audiência de Black havia se tornado um ataque focado em Dumbledore, e cada fragmento de evidência que Amelia Bones tinha contra o homem foi trazido para golpeá-lo na cabeça com ele. Mesmo que Alvo tenha conseguido desviar qualquer um de seus envolvidos nas acusações de roubo de linha, ele ainda não conseguiu lutar contra a onda de condenação para manter todos os seus cargos. Embora graças à sua derrota de Grindelwald e ao reconhecimento mundial que a Grã-Bretanha recebeu por isso, o Wizengamot permitiu-lhe manter sua posição na ICW como Mugwump Supremo. A maioria de nós está feliz com o trabalho Dumbledore, pois nos mantém ocupados o suficiente se o fizermos bem. Lamentavelmente tem 13, como ouvimos aqui hoje, tem lutado para fazer até mesmo um desses corretamente. Se não fosse por suas realizações passadas, não tenho dúvida de que você teria enfrentado uma estadia em Azkaban pelas muitas acusações de perigo para os herdeiros de nossas famílias mais proeminentes. Mas, em reconhecimento ao seu serviço anterior, você enfrentará multas e só poderá manter sua posição como Mugwump Supremo. Espero que você se concentre totalmente nessa responsabilidade e não envergonhe a Grã-Bretanha Mágica na frente de toda a Confederação Internacional de Magos. Fudge proferiu a sentença condenatória para o deleite da maioria dos que assistiam. Como ministro da magia, Cornelius Fudge tinha poder suficiente para despojar Dumbledore de seus títulos, embora não fosse totalmente legal. Mas com tanto dos Wizengamot aplaudindo a declaração, se Alvo tentasse contestá-la, ele sem dúvida seria duramente punido por desperdiçar seu tempo e cuspir em sua clemência. Como foi? Apenas sua remoção como diretor realmente o prejudicou, já que ele não estava mais em posição de influenciar a próxima geração de bruxos e bruxas. Era mais difícil para ele fazer lavagem cerebral nas crianças ignorantes para odiar Sonserinas e apoiá-las como um inimigo para lutar. A guerra sempre foi a melhor maneira de obter benefícios, e com o reavivamento de Voldemort, essas ovelhas logo estarão de volta implorando para que ele as salve. Ele ainda tinha Snape para influenciar o pirralho de Potter, o que provavelmente foi para o melhor depois de sua má primeira impressão e do fracasso de hoje. Ele ainda não podia acreditar no desabafo de Sirius. Mas nem tudo estava perdido, e Dumbledore ainda tinha muitos aliados nas Famílias da Luz. Talvez perder 2 de seus títulos lhe daria mais tempo para rastrear Tom. Sim, isso poderia ser uma bênção disfarçada. Não só ele não teria restrições quando Voldemort retornasse, qualquer dano que Tom causasse não teria nada a ver com ele. Alvo estaria no gancho se o amante enlouquecido de cobras atacasse Hogwarts e algo acontecesse se ele fosse seu diretor. E se ele estivesse sendo honesto? Ele estava ficando cansado de todos o culparem por qualquer coisa que desse errado. Como ele agora não tinha nada a perder, ele apenas colocará suas cartas na mesa e colherá os benefícios futuros. Eu nunca quis toda a responsabilidade que você acumulou sobre mim depois que Grindelwald foi derrotado, eu só queria me retirar para Hogwarts e ensinar. Talvez você esteja certo, e eu fui oprimido por todas as responsabilidades que você me impôs, mas eu suportei por sua causa e não pedi nada em troca. Já que você deseja que eu renuncie, então tudo bem, eu vou. Mas saiba disso, as testemunhas do recente ataque a Hogwarts descreveram Voldemort e os Comensais da Morte mascarados como os perpetradores. Faça com essa informação como quiser. O velho de vestes chamativas então saiu da quadra antes que o choque do que ele acabou de dizer passasse. Imediatamente a alegação foi criticada e a decisão de demitir o velho tolo senil foi justificada. Com Dumbledore deposto, a audiência foi apressada para uma conclusão, e Sirius Black foi exonerado e pagou uma quantia arrumada em reparações. Foi principalmente por isso que Fudge pressionou por enormes multas para Dumbledore, para que ele pudesse aliviar esse fardo financeiro, sem mencionar sua parte na prisão ilegal de Black. A última coisa que Griselda Marchbanks decretou antes de terminar a sessão judicial de hoje foi emitir 3 mandados de prisão para Millicent Bagnold, Bart Crouch SNR e Rubeus Hagrid. Misteriosamente, nenhuma vez surgiu o atual arranjo de vida de Harry Potter, todos apenas assumindo que outra pessoa cuidou dele. Os mágicos pareciam ser facilmente desviados, rápidos para a raiva, mas fáceis de perdoar ou esquecer. Sirius, sendo a única pessoa que realmente se importava com o bem-estar de seu afilhado, estava prestes a se aproximar de Bones para uma resposta quando Rita se aproximou e o parou antes que ele pudesse. Skeeter ficou surpreso ao receber uma carta do Salvador Bruxo, mas os sinceros agradecimentos do menino por libertar seu padrinho foram apreciados. Embora o pedido de Harry para dar a Sirius uma nota em seu nome assim que seu julgamento terminasse fosse um pouco estranho, por que não apenas corujá-lo diretamente? Talvez o querido fosse tímido. Sirius estava prestes a amaldiçoar a pessoa que o agarrava por trás antes que ele percebesse que era a beleza a que ele devia sua liberdade, para não mencionar o estímulo em seu passo. Rita, querida, o que posso fazer por você? Temo que você precise ser rápido, já que preciso falar com Bones sobre Harry antes que ela desapareça. O malandro disse enquanto mexia as sobrancelhas para ela.
Ah, então você vai querer ler isso como é do Sr. Potter. Ele me enviou uma coruja com instruções para dar isso a você quando seu julgamento terminasse. O menino deve ter sido um pouco tímido demais para corujá-lo diretamente. Rita respondeu, rindo de seu comportamento e acariciando seu braço. Como um homem possuído, Sirius rasgou o envelope aberto e devorou a carta com os olhos. Sua boca havia se aberto em choque, e ele não pôde deixar de reler a mensagem para se certificar de que não estava vendo as coisas. Como Harry descobriu sobre Grimmauld Place. Melhor ainda, como ele conseguiu domar aquele cruel elfo doméstico Creacher. Mas isso não importava, Harry estava seguro e iria encontrá-lo lá amanhã à noite. Embora o aviso para não contar a ninguém sobre isso e chegar a um horário específico fosse um pouco estranho, Sirius ficou feliz em cumprir. Pelo que ele havia testemunhado hoje, o mundo bruxo tinha enlouquecido. Ele mal conseguia conter sua empolgação em finalmente conhecer seu afilhado, e se perguntava se ele se pareceria com James ou Lily. Parece que minha agenda de repente se tornou livre. Como você gostaria de mostrar a um cão velho o que mudou nos últimos 10 anos? Ele disse, dobrando a carta e colocando-a no bolso de suas vestes fornecidas a ele pelo ministério. Seria um prazer para mim. Eu estou bastante atualizado, você sabe, ser o melhor jornalista da Grã-Bretanha tem suas vantagens. Mas o que eu recebo em troca? Rita provocou. Bem, tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Talvez algo na linha do que aconteceu no início da nossa entrevista. Respondeu Sirius, suas sobrancelhas mais uma vez dançando comicamente. Harry passou muito tempo pensando sobre a melhor maneira de explicar como Grimmauld Place foi consertado e os elfos domésticos sob seu controle. No final, ele decidiu matar 2 coelhos com uma cajadada e culpar a Sra. Black por isso. E ontem, assim que o trem de Hogwarts chegou a Londres, ele havia chamado Creacher. Embora o primeiro encontro de Chad com Walburga Black tenha sido menos do que agradável, sua primeira impressão da criança poderosa tinha sido bastante positiva. Para um maníaco de puro sangue que o desprezava pela paternidade de sua mãe, a Sra. Black também respeitava o poder. Para uma criança que nem sequer tinha idade suficiente para frequentar Hogwarts, ser capaz de liberar sua magia como uma aura que poderia literalmente acabar com sua pintura era digna de respeito. Sem mencionar os lembretes casuais de como ela havia destruído sozinha a nobre e mais antiga Casa dos Negros e que ele era a melhor escolha para consertá-la. Quando Chad se uniu a Creacher e lhe deu 5 elfos domésticos para fazer parte dos elfos da Casa Negra sob seu controle, Grimmauld Place foi trazido de volta a um padrão que qualquer nobre que se preze ficaria feliz em possuir. Isso também contribuiu significativamente para a mudança de Walburga Black em sua visão de Harrison Chad Peverell. Embora Chad só tivesse visitado Grimmauld Place algumas vezes desde que destruiu o medalhão, a Sra. Black tinha sido bastante educada e suas conversas produtivas. Embora Chad nunca tenha revelado nenhum de seus planos, o endosso de Creacher foi suficiente para que ela soubesse que o garoto era digno de trazer de volta a Casa Negra à sua antiga glória. Se o elfo psicopata que a seguiu fanaticamente por anos elogiou o caráter, a habilidade e os planos futuros de seu novo mestre, era um bom indicador de que ele não era um membro da facção da Luz de Coração sangrando querendo direitos iguais para Sangues de Lama. Embora Chad tivesse ordenado que seus elfos não revelassem nenhum de seus segredos, a Sra. Black era perspicaz o suficiente para ler nas entrelinhas. O problema foi convencê-la a levar o crédito de resgatar Harry Potter dos trouxas e combater os planos de Dumbledore contra ele. Ela estava a bordo com a maior parte disso, mas o fato de que ela tinha que receber Sirius de volta e ser gentil com ele era um ponto de discórdia. Ela realmente não gostou de como ele a traiu ao sair, mas o amante trouxa virou as costas para sua própria herança. O retrato mágico reclamou. Bem, para ser justo, você não deu a ele muita escolha. Com você defendendo o ridículo dogma de Voldemort de matar tudo que discorda dele, você tem que admitir que estava errado, e foram suas ações que o levaram à orientação acolhedora de Dumbledore. Se você não remediar a situação agora, apenas Dumbledore ganha. A velha mulher na pintura olhou para o Chad, mas ele realmente não se importou. Se ela não concordasse com isso, ele simplesmente a removeria da parede. Havia muitas maneiras de contornar o encanto permanente de aderência em sua pintura. Mas como era mais esforço inventar outra desculpa do que apenas persuadi-la a isso, Chad decidiu dar-lhe a cenoura antes de esmagá-la com o pau. Que tal você dar uma chance a ele? Embora Dumbledore o tenha atrapalhado, ele ainda amava Régulo, mesmo que seu relacionamento com você o azedasse contra a Casa dos Negros. Eu também coloquei em movimento um plano para casá-lo com uma famosa bruxa puro-sangue. Comigo guiando, eu posso pelo menos fazê-lo se tornar um puro-sangue respeitado na facção neutra. Você não quer que o Malfoy acabe com a nobre e mais antiga Casa de Preto e roube sua herança, não é? A velha mãe endureceu com a menção de seu filho favorito. Chad fez com que Creacher explicasse como Régulo havia descoberto o que Voldemort faria para alcançar seus objetivos, e que ele havia morrido em seu esforço para derrubar o Sangue de Lama. O tema de Voldemort agora enfureceu imensamente.
A última escavação sobre a arrogância da família Malfoy assimilando o prestígio dos negros foi apenas adicionar combustível ao fogo. Mesmo que ela odiasse Sirius, pelo menos ele era de seu sangue, e qualquer filho dele não teria o estigma de má fé prejudicando a honra do nome negro. Quem sabe que preço Signos exigiu pela vergonha de algemar sua filha com esse nome. Orion tinha sido contra, mas não disse nada, já que os Malfoys eram pelo menos puros sangues ricos. Eu vou te dizer o que, se você concordar com todos os meus planos da melhor maneira possível, eu vou até libertar sua sobrinha Bellatrix de Azkaban. Dessa forma, mesmo que Sirius não consiga garantir um herdeiro negro, ela pode soltar alguns puros sangues para continuar na linha. Chad concedeu. O que ele não mencionou foi que ele iria esvaziar a prisão de qualquer maneira, uma vez que ele revelou sua persona Voldemort para trollar o Ministério e Dumbledore. Havia rumores de que Bellatrix era um pouco gostosa, e todo mundo sabia que os loucos eram os melhores da cama. Assim, ele não estava sacrificando nada, oferecendo-o como incentivo ao antigo lance na pintura. Tudo bem, eu vou interpretar a mãe arrependida e dar as boas-vindas a esse traidor de sangue de volta como chefe da Casa Negra, mas é melhor você cumprir suas promessas para mim. Se ao menos o meu pobre Régulo sobrevivesse e Sirius fosse o único a morrer. O velho e cruel puro sangue chorou. Cara, isso é uma de sangue frio ali mesmo. Chad pensou consigo mesmo enquanto observava uma mãe desejar a morte de seu próprio filho. É melhor eu prepará-la completamente para quando Sirius chegar. Esse tipo de conversa veria meus planos torpedeados antes mesmo de começarem. No dia seguinte, quando Chad terminou de conversar com Crystal e organizar tudo para sua subjugatil. Viajando para a Austrália, ele fez Creacher mais uma vez levá-lo para Grimmauld Place. Ele teve 30 minutos para mais uma vez garantir que a Sra. Black não iria foder tudo com sua mania de puro sangue. Então estamos de acordo, você vai tolerar Sirius se ele mostrar alguma promessa e eu tirar Bellatrix de Azkaban. Nenhum dogma supremacista de sangue ou insultos a qualquer convidado, mesmo que sejam sangues de lama, e certamente não dizem a Sirius que ele deveria ter morrido. Ele mais uma vez afirmou. Sim, rapaz, vou jogar junto. Eu não sou um. Eu posso ver que você é a melhor esperança para corrigir o dano que o enigma de sangue de lama fez à minha família. Bom, porque por mais que eu goste de sua visão sobre a sociedade puro sangue, se você arruinar isso para mim, eu queimarei sua pintura e você não terá voz sobre como a Casa Negra se desenvolve. Creacher está sob ordens estritas para observar toda e qualquer interação que você tenha, então por favor, esteja atento ao seu comportamento. A velha cruel e ligeiramente insana apertou os olhos para ele antes de suspirar e dar-lhe um aceno de aceitação. O poder faz o certo, afinal, e o Chad tinha poder em espadas. Certamente mais do que suficiente para a senhora deputada Black reconhecer o seu valor para House Black. Chad estava apenas agradecido que a única coisa que a mulher apreciava mais do que o dogma da supremacia de sangue era a reputação da Casa Negra. Poder e influência ficaram em terceiro lugar, e com 2 de 3, foi o suficiente para manipular o velho e teimoso B*TCH em conformidade. A campainha deve ter sido empurrada desde que um som alto e estridente da campainha tocou, indicando que Sirius havia chegado precisamente a tempo. Chad havia decidido abrir a porta e deixar Sirius entrar em si mesmo, sem necessidade de manchar a primeira impressão do homem, fazendo com que Creacher fizesse uma careta para ele. Abrir a porta revelou um homem magro que estava claramente nervoso, mas ao mesmo tempo animado. Chad poderia adivinhar o processo de pensamento de Sirius a partir do que ele sabia do homem. Sirius não apenas odiava esta casa pelas más lembranças de sua infância, mas ele também provavelmente ainda estava perplexo com o que seu afilhado estava fazendo aqui. Afinal, era uma casa escura. Isso provavelmente foi combinado com sua alegria em finalmente conhecer a única razão pela qual ele continuou a suportar depois que Pettigrew estava morto, e a necessidade de dirigir para não falhar com seu melhor amigo novamente. Embora as ministrações de Skeeter tivessem ajudado com a autoaversão, isso deve ter sobrecarregado Sirius quando ele abriu a porta e viu uma combinação em miniatura de Lily e James Potter dando-lhe um sorriso. Olá, você deve ser Sirius Black, disse Chad, terminando a pausa desajeitada depois que eles fizeram contato visual. Sim, Harry, é tão bom vê-lo depois de todos esses anos. Eu espero que você esteja cansado de ouvir isso, mas você se parece muito com seu pai, exceto por seus olhos. Você tem os olhos da sua mãe, uma coisa boa também. A visão de James era terrível, disse o brincalhão magro, caindo de volta em seu velho eu brincalhão. Mais uma vez assumindo seu papel como Harry Potter, Chad adotou o uso de Harry como seu nome. Mudar seu nome para Harrison Chad Peverell, jurando-o magicamente, tornou tudo mais fácil para ele alternar entre os dois. Também ajudaria com pessoas tentando usar seu nome em contratos sem permissão. Rindo da piada de seu padrinho, ele convidou o homem para entrar. Antes de prosseguirmos, Sr. Black, devo avisá-lo de que foi preciso algum convencimento para que sua mãe fosse civilizada e o recebesse de volta à família. Eu sei que vocês dois têm um problema um com o outro, mas por favor, tentem pelo menos ser cordiais. Para mim, minha mãe? Como você aguenta até mesmo ouvi-la? Melhor ainda, como ela não matou você em algum ritual horrível por causa de Lily ser sua mãe? Aguenta firme, ela não está morta?
Sirius questionou, cada um pouco mais alto que o anterior, ou que era apropriado. Sabendo que era impossível para o homem simplesmente esquecer anos de abuso, Harry deu-lhe um pouco de margem de manobra. Por favor, mantenha sua voz baixa. Apenas seja reservado quando você encontrar a Sra. Black, e eu explicarei tudo quando ela não puder ouvi-lo gritando por sua morte. E sim, ela morreu e agora é um retrato no final do salão. Mais uma vez, por favor, seja cortês até que eu explique tudo. Harry mais uma vez insistiu. Sabendo que ele estava sendo um pouco rude e não estava ciente da situação, Sirius deu um aceno de aceitação, muito parecido com o que sua mãe tinha feito antes. Ele então enquadrou os ombros e cerrou os dentes para o temido encontro de sua mãe morta que o atormentou durante toda a sua infância. Sirius, mãe. Ver Sirius e a pintura de sua mãe morta se envolverem em uma saudação emocionalmente constipada foi mais do que um pouco divertido para Harry. Vou preencher o Sr. Black sobre a situação primeiro, e então vocês podem ter uma conversa mais tarde. Ele disse, prolongando o desastre inevitável de uma reunião. Apenas me chame de Sirius, Harry. Não há necessidade de ser tão formal. A Sra. Black estava prestes a dizer algo cortante antes de perceber o olhar de Harry e engolir o insulto. Claro, Sirius. Vamos lá, você deve estar curioso sobre o que está acontecendo. Harry disse, levando Sirius para longe de tudo o que restava de sua mãe. A hora seguinte foi gasta descrevendo a história inventada que ele havia inventado para que Sirius não ficasse totalmente no escuro sobre a rivalidade de Harry com Dumbledore. Isso, é claro, não envolveu qualquer menção à dominação mundial ou ao seu império global de trouxas financiado por ninjas elfos domésticos. A história começou depois que Valburga morreu e se tornou um retrato mágico. Creacher finalmente criou a coragem de contar a ela sobre os fatos em torno da morte de Regulus e a identidade e os planos de Voldemort. Essa revelação levou a Sra. Black a ordenar que Creacher investigasse tudo e qualquer coisa sobre a vida de Tom Riddle e eventual derrota nas mãos do afilhado de seu filho. Como Sirius estava preso e incapaz de cumprir seus deveres, a Sra. Black pensou que essa era uma desculpa boa o suficiente para influenciar o último herdeiro de uma casa nobre. Encontrando muitas inconsistências, Creacher eventualmente rastreou Harry Potter, de 6 anos de idade, até onde ele estava sendo escravizado por trouxas imundos. Relatando a situação de volta ao retrato de seu mestre morto, foi acordado que eles fariam contato e persuadiriam Harry à sua causa. Depois de explicar a situação a Harry, ele concordou em mudar de lugar com Dudley em vez de apenas matá-los como Creacher inicialmente queria fazer. Isso ocorreu principalmente porque quando a Sra. Black foi informada sobre os feitiços em Harry e o espião do outro lado da estrada, ela sabia que eles tinham que ser discretos em seus movimentos, menos se expunham a Dumbledore. Uma criança, uma pintura e um elfo doméstico não estavam exatamente equipados para enfrentar diretamente um mago tão poderoso. Mesmo que eles pudessem esconder a criança, Dumbledore poderia até marcá-los politicamente como os vilões quando Harry retornasse ao mundo bruxo. Claro, com Harry tendo apenas 6 anos e não tendo conhecimento do mundo mágico, ele logo estava fazendo viagens regulares para Grimmauld Place para ser tutorado pela Sra. Black. Quando Harry terminou de preencher todos os espaços em branco e encobrir quaisquer inconsistências em sua narrativa levantada por Valburga, Sirius estava em lágrimas e a bordo com ódio a Dumbledore. Como ele já culpava o velho bastardo por sua falsa prisão, a tortura de seu afilhado galvanizou Sirius a seguir os planos de Harry quase sem questionar. O primeiro em sua lista para fazer Sirius é colocar sua oclumencia até o 0. Se Dumbledore ler sua mente e descobrir que sabemos sobre ele, teremos falhado antes mesmo de podermos expô-lo. Basta olhar para o que aconteceu com o pobre Hagrid, jogado debaixo do ônibus assim que ele perdeu seu valor para Dumbledore. Harry explicou. Embora ele tenha dito isso, realmente não importava se o plano deles de derrubar Dumbledore fosse descoberto, apenas que a diversão acabaria muito rapidamente. Harry só teria que decretar sua estratégia de backup de matar o velho com um enxame de elfos ninjas. Inferno, apenas matar o Dumbledore e fazer com que Skeeter imprimisse artigos mordazes sobre ele satisfaria as condições de Rob em reencarnar aqui. Mas isso tiraria qualquer diversão de sua nova vida. Enquanto ele lentamente escravizava o resto do mundo mágico para parar a inevitável guerra com os trouxas, ele jogava política com a Grã-Bretanha mágica e vivia seu sonho de infância de corrigir o retrato de Harry Potter de J.K. Rowling. Por mais que ele tenha gostado dos primeiros livros, o final foi terrível. Sirius, por sua vez, só podia se maravilhar com a forma como Harry estava agindo. Forte, confiante e praticamente demonstrando todas as qualidades de sangue puro que seus pais tentaram forçá-lo a adotar. O menino não se comportou como um estudante do primeiro ano de Hogwarts deveria, ele era muito maduro. Em sua mente, isso apenas provou que ele foi ressuscitado pela marca da alma de sua mãe morta em uma pintura. Não se preocupe, Harry, eu não vou falhar com você novamente. Vamos mostrar ao mundo que Dumbledore é um velho bode malvado e nos vingar de todas as injustiças que ele nos causou.
Sirius proclamou emocionalmente. Eu não acho que você falhou comigo, Sirius, você foi tão vítima quanto eu. Até meus pais eram apenas peões no jogo de xadrez de Dumbledore, prontos para serem sacrificados para promover sua lenda. Pelo que pesquisei, parece que ele matou sua própria irmã para libertá-lo de quaisquer fardos que restringissem seu caminho para a glória. O homem é simplesmente um monstro. Depois de controlar suas emoções, Sirius lembrou-se da parte sobre aprender oclumencia e ficou surpreso que um primeiro ano já era proficiente o suficiente para afastar as sondas de legilimência. Harry deve ter se ele sobreviveu 4 meses nas proximidades de Dumbledore. Sirius teria que intensificar seu jogo, ser mostrado por seu afilhado de 11 anos era bastante vergonhoso, mesmo que ele estivesse na prisão há 10 anos. Talvez ele pudesse ensinar Harry a se tornar um animagus para recuperar algum respeito. Sirius foi então incitado por Harry para restaurar rapidamente sua saúde e assumir o manto de Lord Black. A regência de Potter também precisaria ser preenchida por ele até que Harry atingisse a maioridade. Assim como sua oclusão, Sirius também precisaria se concentrar em seus costumes e etiqueta se quisesse lidar com a reconstrução de 2 casas proeminentes. Havia também a necessidade de acompanhar a investigação de Auror sobre a herança, a propriedade e o aluguel devidos dos Potters, para não mencionar o negócio da tentativa de roubo de linha de Hagrid. Mas eu pensei que ele era inocente? Sirius perguntou, sem saber por que Harry queria processar o meio gigante. É bem simples, Sirius. Os puros sangues precisam fazer um exemplo de qualquer um que se atreva a pensar em usurpar seu legado. Você viu como eles se sentem sobre os nascidos trouxas supostamente roubando sua magia, e isso é apenas conjectura. Mas este é um ataque real à sua influência e base de poder, assim como você foi trancado sem julgamento, e eles exigirão cabeças para rolar por isso. Eu não ficaria surpreso se Millicent Bagnold e Bart Crouch SNR fossem multados em indigentes antes de serem enviados para Azkaban por alguns anos. Hagrid, por outro lado, será executado com certeza, visto que eles já levaram sua varinha e os direitos que vêm com ela em sua juventude. Eu quero que você pressione para que Hagrid se torne um servo contratado por seus crimes e sirva as nossas casas. Desta forma, podemos mantê-lo em Dumbledore e ganhar um guerreiro leal e amigo. Harry explicou. Ainda assim, isso é um pouco extremo, não é? Não podemos simplesmente limpar o nome dele? Isso fará com que todos pensem que ele é um criminoso. Sirius argumentou. A Grã-Bretanha Mágica vai querer sangue para isso. Alguns por ferir o Boy That Lived, alguns por crenças racistas, e todos os outros como um impedimento para o roubo de linha. Então você tem Dumbledore na mistura que irá recuperar seu peão ou matá-lo para esconder qualquer evidência ligando-o a ele. De qualquer forma, a vida de Hagrid acabou. Pelo menos desta forma, podemos ajudá-lo a viver uma vida próspera e provavelmente dar-lhe a sua varinha de volta. Quero dizer, você já viu onde ele mora? É tão pequeno que nem sequer tem casa de banho. Demorou um pouco mais para convencer o novo regente de Potter do valor em seus planos, mas ele finalmente cedeu e decidiu acompanhá-lo. Isso também incluiu a necessidade de Harry de uma ausência prolongada para cuidar de assuntos pessoais. Sirius se opôs completamente, é claro, mas foi fácil o suficiente para jogar a carta. Eu tenho cuidado de mim mesmo desde que eu podia andar, e o fato de que tinha sido graças a Harry que Sirius estava livre, e não o contrário. Isso confundiu Sirius, pois ele estava sob a impressão de que era Rita que havia descoberto sua inocência. Sirius, de tudo o que lhe disse esta noite, como você poderia pensar que a senhora Skeeter encontrou um caipira pobre, inocente, de olhos arregalados e ingênuo no beco diagonal em sua pausa para o almoço? Uma que por acaso esbarrou nela e contou ao repórter sua terrível história de vida. O menino impacientemente informou Sirius. Exatamente. Eu então apontei Rita na direção da vontade de meus pais e do fato de que eu não tinha padrinhos ou responsáveis que fossem mágicos. Embora ela certamente tenha sido o fator determinante por trás de sua libertação, fui eu que a direcionei a fazê-lo. Agora eu sei que você está apenas tentando cuidar de mim e ter meus melhores interesses em mente, mas eu tenho me esquivado de Dumbledore e seus esquemas desde que conheci Creacher aos 6 anos de idade. Se você precisar me encontrar para uma emergência ou enviar uma carta, você só precisa pedir a um dos elfos para entregar a mensagem. Não se preocupe, Sirius, eu não estou fugindo porque eu odeio você ou qualquer coisa. Eu só tenho algumas coisas particulares que preciso fazer que foram planejadas desde antes de Hogwarts começar. Você deve aproveitar esse tempo para resolver tudo, para que quando eu voltar, possamos fazer algo divertido. Chad concluiu. Depois de mais algumas objeções fracas, Sirius mais uma vez cedeu. 10 anos revivendo todos os seus fracassos e inseguranças na prisão fizeram um número em você, afinal. Harry gostava do personagem de Sirius Black nos livros, mesmo que ele fosse fortemente manipulado. Seria divertido viver com o divertido pai do cão sobre o qual ele só tinha lido, especialmente agora que ele não seria espancado pela senhora Weasley em uma concha do homem que ele era em sua juventude. Jute mais um benefício de não seguir o cânone como as muitas fanfics que Chad tinha lido em sua primeira vida. Com os tópicos problemáticos fora do caminho, eles continuaram a falar sobre assuntos mais leves como interesses e hobbies. Harry não queria ser todo desgraçado e sombrio em torno de seu padrinho, afinal.
Sirius era a definição de um homem-criança, mas ele realmente se importava com o bem-estar de Harry, algo que ele só havia experimentado com Crystal e seus elfos até agora. Falando de elfos domésticos, com Dumbledore sendo expulso da posição de seu diretor, seu vínculo será quebrado até que o próximo diretor seja escolhido. Chad não podia ver Dumbledore voltando para ser desfilado na frente de seus detratores como Lucius Malfoy em uma remoção simbólica de poder e posição. Remover Dumbledore de Hogwarts era algo que Lúcio tinha feito desde que ele subornou seu caminho para o conselho escolar. Não havia como ele perder uma oportunidade de se gabar. Embora possa causar problemas para Chad colocar as mãos no diário de Riddle, ele faria com que seus elfos que já estavam estabelecidos em Hogwarts tentassem tentá-los em seu emprego. Mas mesmo que eles acabem se ligando ao Chad, ele os manteria na escola de qualquer maneira. Que lugar melhor para ter as seclas leais de teletransporte do que em um castelo facilmente defensável onde todos os filhos de seu oponente viveram a maior parte do ano? Com Sirius assumindo o cargo de regente de Oleiro, o Chad não precisava mais se preocupar em ter que perder tempo lidando com o ministério. A propriedade e os negócios de sua família que haviam sido aproveitados desde que o senhorio caiu para James Potter agora poderiam ser investigados adequadamente. Graças ao seu sequestro anterior de Rudolph Emersmith, um lacaio de baixo nível no departamento fiscal do ministério, ele já tinha algumas pistas sólidas para Sirius começar. Com um lorde de uma casa proeminente fazendo perguntas, certamente haveria uma investigação mais aprofundada do que o que Chad tinha visto desde que chamou a atenção de Bones e Fudge. Como tudo que havia sido saqueado do escritório de Dumbledore ainda estava em quarentena, Chad não passou nenhum tempo olhando para todos os fantásticos aparelhos mágicos ou livros raros. Embora o Sudário da Morte tivesse sido legal de usar, não valia a pena a possibilidade de Dumbledore surgindo do nada para encontrá-lo com ele. Depois de mais um dia certificando-se de que seu lado comercial trouxa fosse atendido, ele se despediu de Sirius e Crystal. Em seguida, apareceu em seu reino pessoal na Austrália. Embora não houvesse infraestrutura ou população real, o rei Chad ainda se prendia ao seu sucesso, afinal, havia muito pouca realeza no mundo. Ainda hoje, o Chad se reuniria com o governo australiano em Perth e falaria sobre as milhares de pessoas capturadas que haviam cruzado ilegalmente suas fronteiras. Embora fosse incrivelmente estúpido encontrá-los em seu próprio território como governante, Chad tinha elfos mágicos de teletransporte que podiam permanecer invisíveis do seu lado. Foi um jogo de poder flagrante do governo australiano forçá-lo a ir até eles e, normalmente, o Chad teria dito a eles para enfiar a bunda. Mas tal reunião condenada atenderia às suas necessidades, especialmente depois que a notícia tivesse manchado seu reino por ser tirânico sem o poder de apoiar suas ações. Ele estava quase 100% certo de que eles usariam essa oportunidade para tentar atacá-lo de alguma forma. O Chad só usou compulsões e subornos para ganhar o direito de ter sucesso da Austrália, uma vez que uma lavagem cerebral completa neles apenas os veria expulsos do cargo e novas pessoas eleitas. Ter que mudar continuamente o comportamento e as crenças das pessoas seria muito suspeito quando elas fossem especificamente selecionadas para corrigir os danos que seus antecessores causaram. Como a Austrália fazia parte da Commonwealth, tal escândalo acabaria por se tornar notícia mundial. A estreia de seu reino já havia sido controversa como era. Isso fez com que o governo australiano parecesse uma piada, e eles precisavam tentar reparar seu voto divisivo anterior que causou tanta indignação pública. Os advogados que ele havia recrutado para sua sucessão continuaram a usar as leis desatualizadas para justificar legalmente a chatopia e impedir que o governo recuperasse legalmente a enorme extensão de terra. No entanto, com a nova mudança de representantes do governo graças aos eleitores indignados, a pressão foi mais uma vez aplicada ao novo reino que não parecia ter qualquer força militar. Chad ainda não podia acreditar que os elfos tinham nomeado seu reino para ele e todos tinham acabado de correr com ele. Embora Chatopia estivesse encolhido, seu ego era grande o suficiente para aceitá-lo e apenas rolar com as críticas flagrantes que ele sem dúvida receberia por isso. Como Chad sabia que a Austrália faria alguma coisa, ele decidiu usar essa oportunidade para justificar uma guerra com eles. Afinal, a comunidade mágica australiana já estava sob seu controle. Então, como os trouxas iriam assumir um reino quando não conseguiam encontrar uma capital para atacar? A resposta foi tirar o rei do jogo. Chad planejava se proteger fortemente magicamente de ataques mundanos e depois entrar na Cova dos Leões. Ele também teria tudo filmado para usar como propaganda e justificativa para assumir legalmente toda a ilha rica em minerais e recursos naturais. Embora ele controlasse a mídia para tentar reduzir a reação inicial de estabelecer seu reino, eles precisavam informar com alguma precisão ou serem chamados de notícias falsas como a CNN. Eles ainda tinham conseguido atenuar o dano, mas quando todos estavam contra você, era como mijar ao vento. A hora finalmente havia chegado, e um comboio de 3 carros cheio de bruxos nascidos trouxas internos o acompanhou até a cidade mais próxima de suas terras para a reunião. Embora seu povo não fosse capaz de usar magia descaradamente, todos eles tinham pistolas e eram impermeáveis a balas graças a amuletos de proteção.
Se se tratasse de um tiroteio, a falta de fatalidades poderia ser facilmente atribuída à armadura do corpo. Sem mencionar que se todas as testemunhas morressem, Chad poderia editar as imagens para atender às suas necessidades de qualquer maneira. A Parliament House estava localizada no Harvest Terrace, em West Perth, e a viagem até lá havia sido tranquila, já que eles foram escoltados por todo o caminho pela polícia. Limpar as estradas do tráfego tornou o passeio até lá em uma limusine de luxo ainda mais agradável. Sua chegada foi recebida com uma multidão de jornalistas e câmeras piscando, tentando capturar o homem que havia comprado toda a península da Austrália Ocidental. Chad, torcendo o nariz para todos, declarando-se rei, também trouxe muita consciência para que não houvesse cobertura dessa ocasião. Com sua ilusão de AD*LT firmemente no lugar, ele saiu de sua limusine para onde um assistente estava esperando para direcioná-lo para a sala de reuniões. Embora sua ilusão magicamente criada não fosse tangível, ele ainda era alto o suficiente para interagir com homens adultos. A magia envolvida também impediria as pessoas de tentar tocá-lo desnecessariamente e expor a ilusão. Não era uma solução ideal, mas a transfiguração de corpo inteiro o teria visto explodir como seus bandidos de teste. Já o estavam a desrespeitar por não ter alguém importante a cumprimentá-lo. Caramba, o primeiro-ministro devia estar ali para lhe apertar a mão. Afinal, ele era um rei e estava lá em uma missão diplomática entre seus dois países. Com 5 pessoas hospedadas para manter seus veículos livres de adulteração e garantir um recuo, outras 5 o cercaram e entraram no prédio. Todos eles tinham câmeras corporais já registrando seu tratamento e Chad não pôde deixar de rir do quanto eles o estavam subestimando. Os elfos domésticos invisíveis se certificariam de que seus homens não fossem oprimidos, e os franco-atiradores no topo de edifícios próximos sob um encanto de desilusão explicariam como eles seriam capazes de realizar tal esforço. Estar cercado e em menor número em território inimigo tornaria uma fuga extremamente improvável. Infelizmente para a Austrália, como eles seriam capazes de saber quem fazia parte da Chatopia? Não havia fotos para identificar seus moradores ou uma única raça para ficar de olho, sem mencionar que a Austrália era multicultural de qualquer maneira. Chad não pôde deixar de sorrir em antecipação, isso ia ser divertido. Chad foi levado a uma sala que abrigava uma grande mesa de conferência no centro, com 8 agentes federais armados de pé em pé junto às paredes, tentando parecer intimidador. Na mesa que podia acomodar confortavelmente 20 pessoas, 3 homens indescritíveis sentaram-se no meio de um lado. Ele não reconheceu nenhum deles, e eles se pareciam com qualquer outro terno corporativo que você esperaria ver atrás de uma mesa. Eles poderiam pelo menos ter produzido o primeiro-ministro da Austrália Ocidental para adicionar credibilidade a esta reunião. Sinto muito, senhor, mas seus homens terão que esperar do lado de fora. Um dos homens armados na sala disse, encontrando-os antes que eles pudessem dar mais do que alguns passos para a sala. Você e as outras pessoas com armas vão estar presentes? Chad perguntou. É claro que estamos aqui para garantir a segurança de todos. O homem respondeu. Então meus guarda-costas também ficarão. Mais pessoas para garantir a segurança de todos. Temo que isso não seja possível. Esses homens são completamente desconhecidos para nós e representam um risco para os funcionários do governo daqui. Eles têm mesmo uma licença para portar suas armas? Temo que todos vocês precisem entregar suas armas e serem levados sob custódia. O oficial perguntou, sua mão pairando perto de seu braço lateral. Com licença? Você está perguntando se meus guarda-costas pessoais, os homens que protegem o rei de seu país, estão autorizados a portar armas para fazê-lo? Você é um? A Austrália permite que pessoas com deficiência mental carreguem armas? Todos os 6 agentes agora tinham as mãos em suas armas prontas para sacar ao primeiro sinal de provocação. Parecia que os burocratas nem precisariam dizer nada antes que as coisas se tornassem violentas. Chad deu 3 passos para trás, e seus homens mais uma vez o cercaram, com as próprias mãos em suas armas. Parece que você só marcou essa reunião para me matar. Posso tomar isso como uma declaração de guerra da Austrália? Chad gritou, fingindo entrar um pouco em pânico. Uma das pessoas auto-importantes sentadas à mesa levantou-se e tentou desescalar a situação. Todos se acomodam. Estamos aqui para mediar nossos problemas conversando, não violência. Senhor deputado Peverell, por que razão achou necessário trazer homens armados para cá hoje? O bastardo Sarmi não identificado perguntou. Por que você fez? Chad revidou. Estes são policiais, eles estão aqui para nos manter seguros. A pessoa ainda não identificada respondeu. Eles são a polícia australiana, aqui para mantê-lo seguro, não eu. Eles já ameaçaram meus homens e estão prontos para apontar suas armas para nós sem razão. Eu sou o rei da Chatopia, e você se atreve a tentar me intimidar com homens armados e prender ilegalmente meus guardas? Quando é que o primeiro-ministro vai chegar aqui? É melhor ser em breve, ou eu vou embora. Chad gritou dramaticamente, tentando não se encolher ao dizer Chatopia. Senhor Peverell. Rei Peverell, mostre algum respeito, cretino. Interrompeu um dos guardas do Chad.
O homem merecia uma recompensa por fazer os lacaios do governo na sala fazerem caretas com a repreensão. Comprar terras e subornar membros do parlamento dificilmente faz de você realeza. Por favor, pare com essa farsa ridícula, Sr. Peverell. Em primeiro lugar, o ato de traição britânico de 1495 me dá o direito. Inferno, eu nem sou a primeira pessoa a fazê-lo. Em segundo lugar, quem diabos são vocês? Ninguém. Assim, você está falando de Leonard Casley. Lamento informá-lo de que ele viu razão e desde então voltou para a Austrália. Nós simplesmente lembramos de que uma vez que ele era seu próprio país, ele estava aberto à incursão de forças estrangeiras. Quanto a quem somos, eu sou o ministro dos Negócios Estrangeiros Bob Liddell, este é o Sr. Halls, um juiz nomeado pelo governador-geral, e este é o representante do governo local, o Sr. Lels. Mesmo que os 3 ternos tenham sido nomeados, Chad esqueceu instantaneamente qual era qual. Eles simplesmente não valiam a pena lembrar, e pela direção desta reunião, não muito longe de serem demitidos. Então, ninguém de importância está aqui para falar sobre por que milhares de seus cidadãos invadiram ilegalmente minha terra com substâncias proibidas e cometeram atos terroristas. Ou eles estavam agindo em seu nome? Chad perguntou, decidindo turbinar essa farsa de uma reunião e chegar às partes divertidas. Eles nem sequer tinham um representante militar aqui para uma demonstração de força. Apenas alguns agentes federais e alguns lambedores de botas do governo provavelmente nomeados por nepotismo. Eles esperavam que ele cedesse sob algumas ameaças de força, assumindo erroneamente que ele não tinha presença militar para defender seu reino. Isso ia ser muito fácil. Chad pensou consigo mesmo. Então você admite que sequestrou os manifestantes pacíficos? Gritou o juiz, Sr. Halls. Manifestantes pacíficos? É isso que vocês chamam de selvagens destruindo tudo em seu caminho e uivando por sangue? Devo enviar alguns do meu povo para protestar pacificamente contra o seu tratamento dado ao seu rei? Chad cuspiu nos fantoches do governo, fazendo o seu melhor para irritá-los o suficiente para dizer algo estúpido. Você não tem autoridade para deter ninguém em primeiro lugar. Você é apenas um cidadão normal da Austrália punível sob nossas leis. Isso é motivo suficiente para que você seja preso e encarcerado pelo resto de sua vida miserável. Gritou o Sr. Lels, uma varredura passiva de legilimens revelando que alguns dos capturados tinham sido seus conhecidos, puts de esquerda radical que ele era. Chad apenas riu do homem e depois bateu na cara dele com lógica. Bem, seria se eles o tratassem como qualquer outro país com o qual lidassem. Diga-me, é isso que você diz à Indonésia ou à China quando os australianos são detidos e enfrentam a pena de morte por tráfico de drogas ou espionagem? Eles têm força militar e são capazes de defender suas fronteiras, você não é? Permita-me que deixe isto claro, senhor deputado Peverell, se não cessar este disparate neste momento, marcharemos para sua terra e prenderemos todos os que lá vivem. Então vamos jogar o livro em você como líder, você nunca mais verá a luz do dia novamente. Esta é a sua última chance, não haverá outras. Disse Bob Liddell, seus olhos brilhando com um brilho malicioso. Chad riu alto mais uma vez, até mesmo segurando seu estômago exageradamente. Então você realmente está declarando guerra à Chatopia. Você poderia ter acabado de enviar uma carta. Bem, nós estaremos fora então. Vocês belicistas vão se arrepender deste dia. Chad declarou dramaticamente, ciente de que estava sendo filmado por seus homens. Para onde você acha que está indo, seu? Gritou o juiz Halls. De volta ao meu reino, é claro, você é retardado? Ou você está dizendo que me convidou aqui sob falsos pretextos para me capturar e roubar minha terra? Você é tão covarde que me atacaria antes mesmo de declarar oficialmente a guerra? Não há exigência no direito internacional para que um país emita uma declaração formal de guerra. Desde a década de 1940, leis como as Convenções de Genebra e as declarações da ONU se aplicam a qualquer conflito armado, independentemente de a guerra ter sido oficialmente declarada ou não, tornando tais declarações uma mera formalidade sem peso legal ou significado no direito internacional. Respondeu o presunçoso juiz Halls. De fato, você cometeu um grave erro, Sr. Peverell. Eu posso ver as manchetes de notícias agora. O homem delirante pensa que ele é um rei e ataca a polícia por desrespeitá-lo. Riu Bob Liddell, intencionalmente enfatizando o Mister em uma tentativa mesquinha de zombar do Chad. Deixe-me esclarecer isso. Você me trouxe aqui hoje para me matar ou aprisionar e levar minha terra de volta para a Austrália? Nunca houve um plano para discutir a cooperação diplomática entre a Austrália e a Chatopia? Isso é sancionado pelo governo australiano e pelo governador-geral? Chad declarou para o registro. Porra, você realmente é estúpido. Você realmente pensou que nós apenas deixá-lo tomar uma parte tão grande dos recursos australianos e ficaria bem com isso? Alguns bogans ricos pensaram que poderiam declarar independência. Hahaha, Liddell zombou, explodindo em gargalhadas descontroladas. A falsa descrença do Chad até fez com que o resto dos que estavam na sala rissem do autoproclamado rei. O dinheiro não resolveu tudo, não impediria que uma bala acabasse com sua vida ou o governo saísse por cima. O que eles não se lembravam era que funcionava nos dois sentidos.
O governo não era todo poderoso, pois qualquer um com uma arma poderia removê-los do cargo. Asterisco bang asterisco 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 asterisco bang asterisco. Naquele breve momento de riso, os 8 agentes estavam distraídos, e os homens de Chad aproveitaram a oportunidade para colocá-los para baixo depois que ele lhes deu um sinal. Ele já sabia que provavelmente teria que atirar para fora e havia preparado seus homens de acordo. 3 dos agentes conseguiram sacar suas armas e retornar o fogo, mas seus tiros foram desviados por magia ou foram largos de um tiro apressado. Os homens do Chad aproveitaram a oportunidade para apressar os agentes feridos e executar qualquer um que ainda vivesse. Disparar de onde eles haviam sido parados depois de entrarem na sala tornou mais difícil garantir a precisão, e nem todas as balas disparadas eram tiros de morte. Mesmo com os agentes não usando coletes à prova de balas, alguns conseguiram evitar ferimentos graves e deixar a polícia armada viva era apenas pedir problemas. "O que você está fazendo? Você os matou!" gritou Bob Liddell histericamente. "Você é um? Você acabou de declarar guerra ao meu reino e anunciou que iria me matar. Por que eu simplesmente deixaria isso acontecer?" Chad respondeu, olhando para os 3 ternos encolhidos que de repente estavam cientes de sua mortalidade. "Por favor, eu tenho uma família", implorou ao juiz que acabará de se gabar de brechas no direito internacional. "Bem, você deveria ter pensado nisso antes de começar uma guerra. Você subestimou severamente minha força militar e até onde minha mão chega. Você tão bom quanto me entregou este belo continente com o seu belicismo. E infelizmente para você, eu não quero que os bandidos vivam no meu reino. Matem-nos!" Chad ordenou. "Não, por favor, você não pode fazer isso. Socorro, polícia!" Seus pedidos e gritos de socorro não foram ouvidos quando os homens do Chad cumpriram suas ordens. Eles haviam assinado um contrato impondo lealdade e obediência. Mesmo que quisessem poupar a vida desses burocratas patéticos, eles não poderiam. Asterisco bang asterisco 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 asterisco bang asterisco. Chad assentiu com a cabeça sombriamente depois de ver seus asseclas baterem 2 vezes nos 3 funcionários. Embora ele tivesse ordenado a morte de bandidos e realizado experimentos com eles, ver as pessoas implorando por suas vidas antes de serem mortas ainda deixava um gosto amargo em sua boca. Mas no final do dia, eles estavam rindo ao pensar em sua miséria e morte. Porque ele lhes mostraria qualquer misericórdia quando era quase garantido que eles imediatamente gritariam por sua destruição se ele os deixasse livres. Chad estava agora em guerra e não podia se dar ao luxo de ser leniente, o que só levou seus homens a sofrerem nas mãos daqueles que ele poupou. Se ele fosse lutar contra uma força que superava em muito a sua, então ele precisava endurecer seu coração e fazer o que era necessário. Tudo é justo no amor e na guerra. Não perdendo mais tempo pensando nas mortes de seus inimigos claramente definidos, Chad foi cercado por seus homens, e eles irromperam em uma corrida rápida para sua limusine. Ele não queria ficar cercado, afinal. Quando chegaram à saída, viram muitos policiais sangrando no chão. Seus homens haviam tomado posições atrás das portas de seus carros à espera de qualquer outra pessoa estúpida o suficiente para atacá-los quando eles tinham franco-atiradores em vigília. Os jornalistas estavam correndo gritando e gritando para que a polícia os salvasse, mas Chad havia dito explicitamente a seus asseclas para não dispararem contra eles, a menos que atacassem primeiro. Ele não precisava ser retratado como o agressor atirando em transeuntes desarmados. Sem parar, Chad e seus homens pularam em seus carros e fugiram, com os pneus rangendo em sua pressa para sair. Uma vez que eles estavam limpos, os atiradores foram teletransportados para fora por elfos, mas mantidos prontos no caso de uma perseguição policial prolongada de seu rei. Ninguém esperava um tiroteio do homem delirante que reivindicava a realeza. Eles esperavam um resultado semelhante ao outro chamado Rei da Austrália que estava nas notícias. Uma coisa era reivindicar a independência de forma jocosa para escapar dos impostos, outra bem diferente era matar pessoas e lutar uma guerra. Na realidade, eles deveriam ter esperado isso. Um homem que era rico o suficiente para comprar uma quantidade tão grande de terra e deslocar dezenas de milhares de pessoas não iria simplesmente rolar facilmente. Os cerca de 30 policiais que eles haviam designado para a casa do parlamento não tinham sido suficientes para intimidar o rei Chad à submissão. No momento em que demorou para responder aos pedidos de ajuda, o comboio do Chad já estava acelerando pela estrada até o único portão na enorme muralha que cercava seu reino. A adrenalina que percorria seu corpo desde seu primeiro tiroteio fez com que sua excitação disparasse. Foi por isso que ele sempre leu sobre personagens principais correndo de cabeça para o perigo? Embora Chad preferisse atacar das sombras e permanecer escondido, ele certamente podia ver o apelo de agir como Monk de Luffy de vez em quando. Foi emocionante.
chegando ao seu território com apenas 2 carros de polícia tentando interceptá-lo e sendo crivado de balas de metralhadoras. Chad ordenou que seu povo obliterasse qualquer coisa que estivesse dentro do campo de tiro. Agora que ele tinha sua justificativa, a escalada foi crucial para ganhar o controle completo da Austrália. Ele precisava que essa guerra terminasse antes que a interferência externa pudesse mobilizá-lo e forçá-lo à mesa da diplomacia. Embora ele ainda quisesse dar um período de carência para as pessoas deixarem seus empregos no governo e fugirem se quisessem. Quanto menos dissidentes no país significavam menos quantidade de que ele precisava caçar e administrar. Espera-se também que faça o ataque militar primeiro. As imagens da bodicam do drama de hoje foram editadas e enviadas para todos os meios de comunicação na Austrália sob seu controle. Ele precisava ser a primeira pessoa a definir a narrativa e o breve discurso antes que as imagens da reunião o pintassem como o azarão ilegalmente atacado pelo governo. Arrogante e arrogante. Para todos aqueles que assistem, meu nome é Chad Peverell, e eu sou o rei da Chatopia. Por mais bobo que isso possa parecer para você, posso garantir que é uma reivindicação legítima e legalmente feita sob a lei australiana, mesmo que meus advogados tenham um terrível senso de nomenclatura. Gastei uma quantidade considerável de tempo, dinheiro e recursos para comprar terras do governo australiano e de proprietários independentes no sudoeste da Austrália. Quando adquiri terras suficientes para quase igualar o estado de Vitória, declarei-me rei sucedi na Austrália. Leonard Casley foi o primeiro a fazê-lo quando não estava satisfeito com a tributação injusta do governo. Embora ele não tenha sido reconhecido como uma nação separada, a minha reivindicação foi reconhecida como legítima quando foi posta à votação no parlamento. Embora os representantes do governo que eram a favor da minha reivindicação tenham sido agora retirados do cargo, isso não muda o fato de que eu ganhei. É hilariante para mim que os novos membros do parlamento aleguem jogo sujo e que eu tenha subornado o meu caminho para a independência. Eles não veem porque eu queria ser livre de seu sistema tirânico e corrupto em primeiro lugar. Eles apenas provam que meu raciocínio estava correto. E eles não são melhores do que seus antecessores por alegar que minha sucessão foi ilegal porque o governo australiano é imoral e corrupto. Hoje fui convidado para a Assembleia do Parlamento em Perth para discutir as relações diplomáticas e a cooperação com o governo de onde tinha acabado de ser legalmente sucedido. Eu alegremente cumpri, uma vez que eu estava orgulhoso do fato de que eu era australiano e só estava com raiva do governo, não do país ou da cultura que o Anzac orgulhosamente lutou para defender. A equipe de segurança empregada para garantir minha segurança estava cética sobre os motivos da reunião e estabeleceu contingências em caso de mais prevaricação governamental. Lamento dizer que as suas preocupações se revelaram corretas. Aqui estão imagens de vídeo do que aconteceu na reunião supostamente diplomática de hoje entre nossos dois países e porque meus homens tiveram que atirar em nossa saída. As imagens editadas foram então mostradas com música emocional tocando ao fundo, claramente fazendo com que Chad fosse vítima de uma conspiração do governo para se livrar da Chatopia de maneiras menos do que legais. Após as filmagens, Chad mais uma vez veio para entregar a conclusão de seu discurso. O governo australiano declarou guerra à Chatopia com seu atentado contra a minha vida, mesmo que eles sejam covardes demais para fazê-lo oficialmente. Ao contrário deles, não tenho medo de praticar o que prego. Hoje declaro Chatopia em guerra com a Austrália e não vou parar até que meu território englobe toda esta grande terra. Para qualquer cidadão que não queira ser apanhado na luta ou não queira ser submetido ao meu governo, sugiro que você deixe imediatamente o país. Esta ilha foi conquistada pelos britânicos em 26 de janeiro de 1788 e legitimamente reivindicada pela força dos primitivos habitantes indígenas. Vou agora fazer o mesmo, e todo e qualquer um que se opõe à minha nação com violência será recebido com contramedidas letais. Qualquer um que ocupe uma posição no governo até amanhã se tornará alvo de eliminação, uma vez que agora são líderes de uma nação inimiga. Quaisquer forças armadas, sejam elas da polícia, dos militares ou apenas agricultores desonestos com armas, serão vistas como combatentes inimigas e tratadas de acordo. Exorto os cidadãos a fugirem do país ou a permanecerem dentro das suas casas para garantir a sua segurança. Meus soldados não atacarão edifícios civis ou seus habitantes, mas o braço despótico do corrupto governo australiano pode não ter a mesma compaixão que meus soldados têm por inocentes. Vocês têm 24 horas para decidir o que é melhor para garantir a segurança de suas famílias antes que meus homens lancem seus ataques. Aqueles que têm autoridade devem orar a qualquer Deus que adoram por misericórdia, como eu não terei nenhum para os meus inimigos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!